nós vamos começar conversando sobre o papel da escola e do conhecimento escolar na aprendizagem. Você deve estar se perguntando por que numa disciplina de avaliação educacional e da aprendizagem, a gente vai começar a estudar sobre o papel da escola e do conhecimento. São dois temas fundamentais para um contexto, como um pano de fundo para a disciplina. Iniciar com essas questões significa que a gente vai valorizar o processo de construção do conhecimento. Acho que essa é a grande lógica, vamos dizer assim, a grande concepção que está por trás das discussões dessas disciplinas que vocês vão estudar durante esse semestre. Pensar que a escola tem um contexto social, tem uma importância social, não é? A gente leva em conta a cultura do professor, a cultura do aluno, as culturas, de uma maneira geral, dos atores, dos agentes que atuam na escola. Né? Em que contexto ela está inserida, que bairro que ela está inserido, enfim, como é que é essa dinâmica que impõe o cotidiano da escola e a relação com a sociedade, a relação com o entorno da escola. Então, um primeiro pano de fundo, vamos dizer assim, um primeiro que faz parte desse contexto, tem a ver com esse papel da escola. E é por isso que dentro nessa perspectiva, que vocês vão, que está previsto vocês estudarem não só o texto e as discussões referentes à avaliação da aprendizagem, mas também textos como o do Michael Young, que fala sobre a função da escola no mundo contemporâneo. Né? E que conhecimento, e quais conhecimentos são esses que nós vamos tratar? Nós vamos tratar de um conhecimento escolar, pensando a construção do conhecimento escolar numa perspectiva da ciência, numa perspectiva de um conhecimento, não só um conhecimento ligado ao cotidiano da criança, mas entendendo que o conhecimento científico ele é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Então vamos lá, vamos tentar localizar um pouco essas questões que eu estou trazendo para a gente iniciar esse módulo. Em primeiro lugar, a escola, para muitos, ainda para muitas famílias, é o local onde a criança vai adquirir minimamente um conhecimento que ela vai usar e que ela tem que usar para a vida dela, para o futuro dela. Não é? Se ela vai trabalhar, se ela vai continuar seus estudos na universidade, o que é importante? O importante é que desde cedo, desde os anos iniciais, desde a educação infantil, ela entenda que a escola tem essa função. Né? Ela tem a função da sociabilidade, ela tem a função das relações sociais, das perspectivas culturais, mas ela também tem a função do processo de ensino-aprendizagem. É na escola que a criança vai ter acesso a esse conhecimento que é historicamente construído, universalmente construído. Ela vai ter acesso a entender, por exemplo, a ciência, a história da ciência, a física, a geografia, a química, a matemática, enfim. Esse conhecimento todo, que muitas vezes a gente fica pensando, mas será que a criança tem que saber tudo isso mesmo? Sim, tem que saber, porque é democrático. Uma coisa é o acesso à escola, a outra coisa é o acesso ao conhecimento. Como é que ela se apropria disso, qual é a relação disso com a vida dela, por que ela tem que entender determinadas situações no mundo da física, da química, da biologia, entender processo histórico, fatos históricos e ver como é que isso se constitui num processo de ensino-aprendizagem robusto, para que a criança possa ser de fato cidadão, para que a criança possa ser de fato um sujeito pensante, que consiga fazer articulações, que consiga raciocinar, que consiga articular, que consiga argumentar. Então, acho que nós estamos falando num campo da inteligência, do desenvolvimento da inteligência. E isso começa com as crianças lá na educação infantil. A avaliação passa por esse processo todo, certo? Então, entender
esse conhecimento, entender as estratégias dessas características afetivas, culturais, passa também por duas questões que nós estamos trazendo para vocês. Os módulos estão sendo organizados a partir de resoluções de problema. Nós trouxemos situações, problemas para vocês analisarem. E essa perspectiva de trabalhar, vocês pensarem toda a disciplina a partir de quais seriam as práticas educativas que poderiam ser trabalhadas na sala de aula, para que os alunos se envolvam com o conteúdo e haja melhora nas avaliações. Mas não só porque ele vai fazer uma avaliação que ele tem que se envolver e ter o conteúdo bem resolvido com ele. É porque, exatamente pelo motivo que eu falei anteriormente, porque ele vai precisar construir todo um pensamento que isso vai ajudá-lo a desenvolver a inteligência. Por isso, construção. Então, a gente fala de construção do conhecimento porque nós estamos falando de uma ideia, de um processo, de um procedimento, de vários procedimentos. Para articular, essa é uma outra pergunta, para articular a escolha dos conteúdos com as atividades de aprendizagem e ter coerência com a avaliação. Esse é um outro problema que a gente tem na escola. Muitas vezes, aquilo que a gente ensina, como que nós ensinamos, não tem relação nenhuma com aquilo que é avaliado depois. O tipo de avaliação que a gente faz, muitas vezes está incoerente com aquilo que a gente desenvolve na sala de aula. Então, esses dois problemas que nós apresentamos já no início da disciplina, ela vai percorrer todo o módulo. Vocês vão ver que até o módulo 7, nós vamos percorrendo algumas perguntas, e essas perguntas nós vamos tentar fechar no último módulo, no módulo 7, quando a gente estiver falando, por exemplo, de avaliação externa ou de formação de professores. Porque esse é um contexto que está articulado para que vocês possam pensar no papel, né, no papel da escola e nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala assim, bom, mas e qual é o conhecimento prévio que vocês vão ter? Né? Por que a gente coloca isso no roteiro do módulo? Porque pensar essa cultura e contextos escolares e pensar o papel da escola significa a gente trabalhar com uma ideia que é de justiça social. Então, vocês vão ver que justiça social e equidade também vão permear as discussões dos próximos módulos, e essa como sendo a primeira, vamos dizer assim, a primeira aula, o primeiro ponto de partida, vamos dizer assim, que a gente está discutindo a partir dos vídeos, a gente consegue, então, estabelecer conexões e relações entre as disciplinas. Por isso, também, que a gente remete uma discussão com vocês, que é para assistir e rever da disciplina Fundamentos da História, Filosofia e Sociologia da Educação, os vídeos do Dewey. Por quê? Porque o Dewey trabalha na perspectiva da construção do conhecimento. O Dewey, ele traz elementos. Então, quando eu falo que os fundamentos teóricos, né, filosóficos, sociológicos, históricos, eles nos ajudam a gente a pensar, por exemplo, sobre esse papel social da escola, e pensando o papel social da escola, a gente consegue construir, né, a visão do papel que a avaliação tem. Né? Então, é legal porque uma das coisas que a gente vai trabalhar mais daqui para frente, é a ideia que o Cipriano traz no vídeo de ato pedagógico. Então, o que é o ato pedagógico? É quando o professor articula teoria e prática, né? E essa discussão, teoria e prática, pensar esse ato, pensar essa articulação com o conjunto das ações que o professor tem que desenvolver na escola e os conhecimentos que ele tem que desenvolver com os alunos, também passa por ele entender o seu papel de professor, o seu papel de agente que ajuda a criança, o sujeito, a construir conhecimento. A gente fala muito em construção do conhecimento. Por que eu falei, durante esse tempo, eu falei várias vezes em construção do conhecimento? Porque é aqui que está
a concepção mais que dá robusteza, que dá solidez, que é essa ideia do construtivismo, a ideia do socioconstrutivismo, a ideia de que nós temos uma concepção teórica, metodológica, que fundamenta uma discussão de avaliação, que traz, numa perspectiva da aprendizagem, esse conhecimento a ser desenvolvido, e os autores que vocês vão trabalhar, por exemplo, o Lino de Macedo, o Cipriano, a Jussara Hoffmann, o Michael Young, são autores que, no conjunto, nas relações entre os textos e vídeos, vocês vão conseguir entender, não é, e ter clareza do porquê que nós trabalhamos com essas duas perguntas disparadoras, como é que vocês vão chegar no final entendendo e pensando a escola e relacionando essa teoria toda que você está vendo com a prática. Então, esse é o objetivo desse módulo, dar subsídio para vocês irem construindo o conceito de avaliação, relacionando isso com o processo de ensino e aprendizagem. Eu espero que tenha ficado claro esse processo, não é? Essa lógica que está presente no módulo 1, e a gente vai continuar discutindo nos módulos seguintes nessa mesma perspectiva. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula.